A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é Igor e estamos na nossa revista da CPAD, Uma Viagem pelo Antigo Testamento, e hoje a gente vai ver a aula de número 7, a monarquia em Israel. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou o Fernando, professor aqui do Juvenis. E para começar, não se esqueça de compartilhar, dar like, chamar os seus amigos para assistir essa aula e deixar o seu nome no chat para a gente interagir bastante essa aula. A paz do Senhor, juvenis, eu me chamo Esther e nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, situada aqui em Campo Grande, na cidade de Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Paz do Senhor, juvenis, meu nome é Vitória. Vamos orar para dar início à aula. Eterno Deus, poderoso Pai, Senhor Jesus, graças lhe dou por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, por mais essa aula. Quero te pedir que o Senhor esteja abrindo nosso entendimento e abençoando essa aula, Senhor, ser conosco. Amém. Amém. A paz do Senhor, juvenis, meu nome é Arthur e hoje eu vou fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Samuel 8, do 4 ao 10 e 18. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser. Pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, se vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. E foi isso, juvenis, tchau. Juvenis, na aula de hoje a gente vai mostrar a ascensão ao trono dos dois primeiros reis de Israel, que foram Saul e Davi, destacar os motivos de Davi ter sido o mais importante rei de Israel e descrever o estabelecimento de Jerusalém como capital política e religiosa da nação. Acontece que na última aula a gente viu sobre o período dos juízes. Só que, mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo, o povo de Israel passou de um governo teocrático para um governo monárquico. Mas e aí, será que vocês estão sabendo a diferença entre os dois? Estamos aqui com a nossa juvenil Késia. Késia, você sabe me dizer qual é a diferença entre um governo teocrático e um governo monárquico? O governo monárquico, ele é governado por um rei, por uma pessoa. E o governo teocrático é governado por Deus. E Késia, você pode me dizer quando que foi a troca do governo teocrático para o monárquico no povo de Israel? Sim, quando Saul foi instituído rei. Muito bem, é isso aí. Estamos aqui com o nosso juvenil Pedrinho, você sabe qual que é a diferença entre o governo teocrático e monárquico? Então, o governo teocrático é quando Deus ele está no centro de tudo. Deus que governa, a palavra de Deus, ela é acima de todas as coisas. E o governo monárquico é quando o rei governa, quando a palavra do rei está acima de tudo. Então me fala aí, quando que foi a mudança entre o governo teocrático e monárquico no reino de Israel? Foi quando, depois do tempo dos juízes, quando o povo pediu um rei para Israel e Deus ele selecionou Saul para ser o rei de Israel. Muito bem, tinha que ser o crânio do Pedrinho. Saul, eu acho que é muito legal, né? Foi qual é a pergunta? O povo de Israel vivia uma teocracia, com Deus como seu rei. Os juízes eram líderes escolhidos por Deus para libertar o povo em momentos de crise. O povo de Israel vivia em constantes ciclos de opressão, idolatria, arrependimento. Israel desejava ter um rei como as outras nações. Eles desejavam estabilidade, defesa militar e influência externa. Samuel alerta sobre ter um rei humano, mas Deus atende o pedido do povo. Então, juvenis, o último juiz do povo de Israel foi o profeta Samuel. Só que
ele foi envelhecendo, os filhos deles não seguiram exatamente os passos do pai e o povo ficou um tanto quanto frustrado. Só que, ao invés deles conseguirem respostas em Deus, eles começaram a inventar moda e fizeram um pedido de um rei segundo o coração deles. Eles começaram a ver que os povos em volta, eles tinham um rei com características de guerreiro. Assim como Saul, que foi o rei escolhido, tinha essas características, né, do povo. Ele se sobressaía sobre todos do ombro para cima. Então ele era um homem alto, forte e bom na guerra. Mas esse povo não estava fazendo a vontade de Deus. Eles rejeitaram Deus, saindo do governo teocrático para entrar na monarquia. E muitas das vezes nós também fazemos isso. Quantas pessoas começam a olhar o mundo e querer se assemelhar a ele? E ainda falam que não tem nada a ver. Mas é de nada a ver a nada a ver que você vai se esfriando e se afastando de Deus e da vontade de Deus para sua vida. Então, juvenis, quero levar vocês a refletir. Em quem vocês têm se inspirado? Quem são as pessoas que vocês veem como referência? Será que são esses influencers da internet que não tem nada a ver com Deus, que não te leva, não te aproxima de Deus? Será que você está querendo ser com aquela pessoa que você acha popular na escola, mas que não reflete Jesus? Ou você tem seguido exemplos honestos de pessoas que seguem a Deus, de pessoas que refletem Jesus na vida delas? Porque a nossa obediência a Deus é que vai determinar como que vai ser o nosso futuro. E aí agora entrando especificamente Saul, ele tinha ali aquele perfil de guerreiro e o povo escolheu ele para ser rei. Então Saul foi o rei escolhido pelo povo. Porém, Saul, ele deixou de seguir a Deus. Ele desobedeceu a Deus. E hoje em dia tem muita gente querendo influenciar os outros. O próprio Jesus nos diz, como um dos sinais do fim dos tempos, é que se multiplicariam muitos falsos profetas. Paulo também avisa Timóteo sobre pessoas que correriam para um lado e para o outro, buscando alguém que diga exatamente o que elas queriam ouvir. E a questão é, essas pessoas têm aparência de piedade, mas na verdade não têm. O próprio Jesus nos dá também o critério para como saber quem a gente de fato vai ver. Será que é a questão da altura da pessoa? Ou quão aparentemente bonito ou forte? Não. Jesus nos ensina que a gente reconhece a árvore pelos seus frutos. Então, pela conduta da pessoa que a gente reconhece. O problema da nossa geração da internet é que a gente não conhece a conduta da pessoa. A gente só vê ela bonita na frente das câmeras, um microfone legal, bota um efeito legal, uma edição maneira. Mas a gente não sabe o comportamento dela. Então, um dos principais alertas que essa história não dá é exatamente esse, da gente não ficar olhando muito para aquilo que é externo das pessoas. Tá. Não, eu acabei de encontrar com ela aqui agora. Vou chamar ela. Ela vai, com certeza ela vai. Ela é muito legal. Tá bom, beijo, a gente se vê lá. Até daqui a pouco. Leva um negocinho, hein? Tchau. Ei, amiga! Aqui, nem te conto, acabei de confirmar nossa presença na festa da Thalia, aquela DJ. Mas eu tinha que ir pra igreja hoje, tem ensaio, tem um negócio lá que eu tenho que fazer. Um diazinho só, todo dia você tá na igreja, que é um dia. Mas vai ser muito massa, amiga, vai ter, ó, os meninos, tudo que a gente vai estar lá, entendeu? As meninas, ela é DJ, entendeu? Sem adulto, ó, tudo liberado, amiga. Eu não sei se eu posso, amiga, eu tinha que ir. Amiga, vamos. Você vai perder essa oportunidade, você vai ficar velha, aí não vai nem curtir sua juventude, bora. Quem vai estar lá? Todo mundo da nossa sala e os meninos do próximo ano. Ai, vai ser muito legal, não tem nada a ver. Olha só, Jesus não vai te condenar porque você tá se divertindo, não. Você vai comigo, vamos lá se arrumar. Essa de novo, gosto muito. Essa daqui edifica. Deus fala tanto comigo através desse louvor. Oi, amiga! Olha o que a gente
Você tá ouvindo música também? Tô ouvindo. O que você tá ouvindo? Ana Palácio, amiga. Lançamento, já ouviu? Pega tal, pá. Tá todo mundo dançando na internet. Mas você tá ouvindo esse tipo de música? Ah, amiga, música, você tem que analisar a letra. A letra fala, chapéu, bota, sei lá o que, roça, não tem nada a ver. Ah, mas e o... Escuta aqui um pouquinho. Nada, amiga, olha só. Vê se essa letra não é legal, se a batida não é legal. Se fosse palavrões, coisas assim, até que mas é música boa, amiga, olha aí. Não é legal? Não fala nada demais. Não, é muito legal. Nós passamos por várias etapas. Verdade. Vou dar um exemplo aqui. Glória a Deus. Oi, amiga. Estava doente. O que você tá fazendo? Amiga, eu tô ouvindo uma pregação. Vou até pausar aqui. Uma pregação poderosa. Um shorts que apareceu aqui pra mim. Desse teólogo aqui da internet aqui. Muito bom mesmo. Ele não é da nossa denominação. O pastor fala que ele não é uma boa pessoa, mas esse vídeo dele aqui tá sensacional. Olha, meu espírito tá assim alimentado. O que ele falou aqui vai contra o que a gente entende, assim, ele tá falando uma coisa de predeterminação, uns negócios assim, né, que Deus não escuta a oração, enfim. Mas eu achei, assim, muito legal o que ele falou. Tem base bíblica, entendeu, amiga? Você vê que o homem, ele é doutor, ele é PhD, ele é estudadíssimo, entendeu? Eu ia até fazer o devocional, mas como eu já me alimentei aqui com o que ele falou, eu acho que já tá bom por hoje, já tá satisfeita, graças a Deus, ó. Aleluia. Quer ver também? Me manda, né? Não, muito legal. Nem precisa fazer devocional hoje, não. É melhor. Tá falando sobre o rei Ezequias também, entendeu? Tá ótimo. Ó. Manda aí pra eu seguir ele no Instagram também. Vou te mandar. Tá, agora. E quando nós olhamos mais à frente sobre a história de Saul, né? Que Saul foi, como foi falado aqui, foi um homem escolhido segundo o coração do povo, segundo a vontade do povo. Pela vontade permissiva de Deus, ele foi ordenado, consagrado a rei de Israel, mas nós vemos aqui que foi uma escolha muito externa, não pautada na intenção do coração. E quando olhamos para o início do reinado de Saul, nós vemos que ele começou certo, ele começou bem, ele começou acertando. Só que ao longo do reinado ele foi perdendo o caminho, ele foi se desviando do caminho principal, da qual era Deus, era cumprir a vontade de Deus, era estabelecer um relacionamento com Deus, e assim para todo o povo, porque o rei, ele sempre foi uma figura principal de exemplo para todo o povo. Da forma que era um rei ou um sacerdote, da forma que ele se portava, da mesma forma o povo iria se portar. Então nós vemos Saul começando a infringir vários princípios de Deus. Nós vemos Saul sendo um homem completamente indiferente para com Deus. Nós vemos Saul cometendo pecados gravíssimos contra o Senhor. E esses pecados mostram que o coração de Saul era completamente indiferente para com Deus, que ele não tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós vemos Saul, quando Deus ordena que Saul destruísse, aniquilasse por completo o povo amalequita, nós vemos que ele faz o inverso, ele mata um certo número de pessoas, ele mata as pessoas, mas ele deixa o gado, as ovelhas vivas, deixa o rei amalequita vivo. Então nós vemos que ele, e a desculpa dele quando Samuel chega para confrontá-lo, quando ele ouve o bramido dos animais, quando ele vê o rei vivo e ele vai confrontá-lo porque ele não obedeceu a ordem direta de Deus, ele vem com uma desculpa: eu preferi deixar vivos para oferecer holocaustos ao Senhor. Mas Samuel diz algo que é completamente aplicável para nós nos dias de hoje: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus vai preferir a sua obediência do que sacrifícios inúteis, muitas das vezes. E foi o que aconteceu com Saul. Deus não estava interessado nos sacrifícios daqueles animais. Deus não estava interessado nem no motivo porque ele deixou aquele rei perverso vivo. Deus estava interessado que Saul o obedecesse com amor e integridade. Então, quantos de nós hoje queremos mostrar um padrão, uma performance, porque aquilo que Saul estava querendo preservar era uma performance. A performance não vale de nada se o seu coração não estiver completamente aliado com o de Deus. E aqui nós vemos ele querendo uma performance, querendo se exaltar. Vou oferecer
ó, o sacrifício que eu vou oferecer, um mega sacrifício. E para Deus aquilo não foi nada, foi uma das ruínas de Saul. E nós vemos também um dos pecados de Saul, da sua impaciência de esperar que Samuel chegasse para oferecer sacrifícios para que eles fossem para a guerra. Ele impaciente, ele oferece sacrifício no lugar de Samuel, ao qual ele não tinha direito de oferecer, não tinha autoridade de oferecer. E ali Deus rejeita Saul como rei. E ali a gente vê algo extraordinário acontecendo. Saul, um homem segundo o coração do povo, um homem segundo a visão do povo, o que o povo queria, o que o povo almejava, dando tudo errado para ele, sendo rejeitado por Deus. E ali nós vemos Deus falando com Saul que ele já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. E nós vemos aqui Deus mostrando como que o nosso coração, o coração do humano pode ser enganoso, mas o coração dele, o coração de Deus pode ser perfeito em tudo. Então, Juvenil, pensa comigo. O que é melhor? Alguém abrir a boca 10 vezes para agradar a Deus, cultuando, louvando, evangelizando, mas também abrir a boca 10 vezes para desagradar a Deus, xingando, cantando música mundana, blasfemando, mentindo, ou alguém que abre a boca uma vez só para agradar a Deus e nenhuma para desagradar? O saldo do primeiro vai ser 0. O saldo do segundo vai ser 1. Então não adianta a gente ficar fingindo alguma crentice nossa, alguma atitude, porque Deus está vendo tudo. Deus está vendo até os mínimos detalhes da nossa vida. Não adianta eu chegar aqui na igreja e ficar cantando e pretexto de sacrifício, de longa oração e jejum, mas lá fora eu acabo desonrando a Deus, eu acabo querendo oferecer sacrifício que Deus não quer. Então fica o aviso pra gente não cair nessa mesma atitude de Saul. E Saul, ele prezava muito pela aparência, do como o povo ia ver ele, de como estava o status dele, e não se preocupava em de fato ser aquilo que Deus queria que ele fosse, né? Aqui em 1 Samuel, depois de Samuel falar para Saul que era melhor obedecer e sacrificar do que sacrificar, ele vai continuar. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então Saul vai dizer a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Ele não estava preocupado em se arrepender do pecado, da transgressão que ele fez, mas para que Samuel voltasse com ele até o povo, para que o povo achasse que ele não tinha sido rejeitado pelo Senhor, que ele ainda era um rei aceito e obediente, que fazia a vontade de Deus. E nós vamos ver mais pra frente a preocupação de Saul de Davi depois pegar o trono dele, porque ele já sabia que ele tinha sido rejeitado e estava vendo como que Davi estava sendo segundo o coração de Deus, que era obediente a Deus e prosperava em tudo em que ele fazia. Então a preocupação de Saul não era em ser obediente a Deus, mas que as pessoas achassem que ele era. E isso é muito preocupante, porque é você viver de aparência, uma máscara, que não vai conseguir por muito tempo. Além do mais, Deus conhece a vida de todo mundo, conhece o coração de todo mundo, e a Deus ninguém engana. Então, que serventia tem a agradar a Deus se Deus está te rejeitando? E aí, juvenis, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia?, onde iremos apresentar algumas informações que irão agregar a aula de hoje. E no Você Saber de hoje iremos falar um pouquinho sobre Davi e também um título que ele tem, que é O Homem Segundo o Coração de Deus. Vamos lá então? Quando pensamos em Davi, logo nos vem à mente que ele era pastor, poeta, matador de gigante, rei e também antepassado de Jesus. Ou seja, ele era um dos maiores homens do Antigo Testamento.
Mas existe uma outra relação junto a esta, que não é nem um pouco agradável, que foi traidor, mentiroso, adúltero e também assassino. A primeira lista apresenta o que todos nós gostaríamos de ser. Não concorda comigo? Mas a segunda já representa algumas coisas que poderiam ser um pouquinho mais reais a respeito de nós. A palavra de Deus não faz esforço algum para esconder os fracassos de Davi. Ele ainda é lembrado e respeitado por seu coração que era voltado a Deus. Quando aprendemos que compartilhamos mais dos fracassos de Davi do que de suas grandezas, deveremos então ficar curiosos em saber por que o Senhor refere a ele como um homem segundo o coração de Deus. Davi, apesar de suas fraquezas, ele possuía uma fé inabalável na fiel e perdoadora natureza de Deus. Suas confissões eram de coração e seu arrependimento era genuíno. Ele aprendeu com suas falhas, porque aceitou as consequências e os sofrimentos que elas lhe trouxeram. Então a pergunta que eu faço a você, meu caro juvenil, é: quais as mudanças necessárias que você teria que fazer na sua vida para que o Senhor encontrasse esse tipo de obediência em você? E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso Você Sabia de hoje. Espero que tenha aprendido um pouco mais e lembre-se sempre, Davi também teve alguns erros na sua vida, mas o que separa ele de tantas pessoas é que ele se arrependia com um arrependimento profundo e eficaz. É isso, fique na paz e tchau! Mas a gente está falando aqui de Deus rejeitando pessoas, só que ele também aprova pessoas que de fato seguem ele. A gente vê na história que Deus já estava buscando para si um homem segundo o seu coração e ele achou lá na casa de Jessé. Mas olha que legal, Deus mandou o profeta Samuel para ir lá na casa de Jessé e estava lá alinhado a maioria dos irmãos. Aí Samuel olhou para o irmão mais bonitão, mais fortão, que mais parecia com Saul exteriormente e falou: esse aí é o rei. Achamos, vambora, vamos ser rei logo. Só que na hora Deus interrompeu ele e falou: não é esse aí. Eu imagino a tristeza que deve ter sido para Eliabe. Na hora ele deve ter ficado todo empolgado: eu vou ser rei. Mas aí depois o profeta fala: não, foi mal, não é você não. Vacilei. E Samuel vacilou mesmo. Mas aí depois Deus escolhe um que era o menor de todos os irmãos. Na verdade mesmo, ele não estava nem naquela lista. O próprio pai dele, Jessé, não deixou ele lá para as possibilidades de rei. Ele era o mais novo e estava apacentando as ovelhas. E Deus falou: é exatamente esse que é o rei que eu escolho. Por quê? Porque Deus não vê segundo o homem. Deus vê da maneira perfeita. Deus sabe de todas as coisas e sabia exatamente aquele que estava apacentando ovelhas, que era o que deveria ser o rei do povo. Até porque o próprio Saul foi frouxo na hora que ele foi encarar o povo, foi se apresentar ao povo. Ele se escondeu, aí Samuel teve que ir lá procurar ele para apresentar o povo. Davi não. Davi já tinha até experiência, por mais que ele cuidava de um rebanho de ovelhas, mas ele estava lá corajosamente fazendo isso. E a gente vê também que Davi já matou um leão cuidando das ovelhas, já matou um urso cuidando das ovelhas, e Deus, que vê o que está em oculto, sondou o coração dele e viu nele a coragem para poder cuidar do povo. Davi, ele era humilde, arrependido e tinha um coração voltado para Deus. O Senhor, ele busca um coração disposto e obediente. Que nós possamos ter esse coração disposto e obediente. Isso porque Davi não estava preocupado em agradar o homem, mas ele estava preocupado em agradar a Deus. Tanto que na luta contra Golias, quem era para ter ido lutar era Saul. Saul, que era o rei de Israel, o líder da nação. Ele que era o homem mais preparado ali para a guerra, ele que deveria lutar. Mas ele tolerou Golias zombar o nome de Deus por 40 dias, se acovardando e não ir na guerra. E depois deixar um menino e lutar no lugar dele. Só que esse menino, ele se preocupou porque Golias estava zombando o nome de Deus. Então ele diz: quem é esse que está afrontando o Deus de Israel, o Deus poderoso? E ele não diz: eu, Davi, vou te derrotar. Mas ele falou: em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele não permitiu que Golias zombasse do seu Deus. Porque ele era um homem temente a Deus.
E você, juvenil, na escola, quando alguém conta uma piadinha, ou tá numa roda de amigos e familiares, o quanto que você tolera as pessoas zombarem da sua fé, zombarem de Deus, e você até ri, se acovardando de defender a sua fé. Ou outras vezes fica com vergonha de falar que é cristão, de falar que é da igreja, e começa a se aparentar com o mundo para ser aceito pelo mundo, porque também não teme a Deus e assim como Saul se covarda. Mas hoje essa lição está nos ensinando a ser como Davi. E não nos preocupar em agradar um homem, mas nos preocupar com o que Deus está pensando ao nosso respeito. Perfeito. E nisso nós vamos vendo as diferenças entre Saul e Davi. Nós vemos o quanto que Saul, que foi escolhido pelo povo, começou certo. Nós vemos na sua história que ele começou certo, decaiu, chegou num abismo sem fim. Nós vemos a diferença gritante entre os dois. Nós vemos Saul, como a Esté citou aqui, o rei de Israel, aquele que deveria lutar pelo povo, tolerou durante 40 dias Golias zombar do nome do Senhor, escarnecer do nome do Senhor. Nós vemos Saul em nenhum momento se levantando para defender isso. Nós não vemos Saul fazendo nada. Nós vemos que Saul completamente desconheceu do poder de Deus, sabendo que Deus poderia sim matar aquele gigante, poderia sim dar um escape. Mas no primeiro instante que Davi chega naquele campo de batalha, o seu coração inflamado, incendiado pelo Senhor, ele resolve aquilo ali, resolve em nome do Senhor. Nós vemos uma diferença aqui entre os dois. Saul, um homem frouxo, um homem que não tinha mais perspectiva de um relacionamento com Deus. Nós não vemos, nós podemos ler em toda a história de 1ª, 2ª Samuel, Crônicas. Nós não vemos a história relatar que Saul se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu do que ele cometeu contra o Senhor. Nós não vemos isso na história. O seu arrependimento era arrependimento de aparência. E nós vemos aqui essa diferença gritante. Davi, então, ele mata Golias. Davi começa a ficar famoso, bem, com uma boa estima entre o povo. Porque o seu coração não estava pautado em aparência, mas sim em agradar ao Senhor. E o povo começa a ver isso de uma forma muito clara. Que Davi seria rei, que ele era um homem segundo o coração de Deus, que Davi adorava ao Senhor, que o coração dele era completamente entregue e devoto ao Senhor. Então nós vemos um ciúme, uma inveja crescendo no coração de Saul. Saul começa a ficar possesso por demônios, a qual Deus mesmo enviava sobre Saul para que ele ficasse atormentado. E somente esses demônios só saíam apenas quando Davi dedilhava sua harpa. Nós vemos isso até a presença de Deus em tudo que Davi fazia. Então é uma diferença gritante. E nós vamos ver isso até o desfecho final da história de Saul e Davi. A diferença entre os dois. Nós vemos um homem que despreza a Deus, indiferente com Deus, deixa Deus de lado, para viver de uma aparência, para viver de uma performance que não valia de nada. Mas nós vemos um homem segundo o coração de Deus, a qual sua preocupação era o nome do Senhor, era o zelo pelo Senhor. E nós vemos isso em toda a história de Davi. E você pode me dizer, Fernando, mas Davi pecou. Né? Nós vemos esse declínio na vida de Davi, sim, ele pecou sim gravemente. Mas a diferença entre Davi e Saul, ambos quando cometeram os pecados contra o Senhor, foi que Davi, no mesmo instante, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele se arrepende instantaneamente, diferente de Saul. Davi, ele chega ao ponto de dizer que ele queria ficar sem o reino dele, que Deus podia tirar o reino dele, a glória dele, tudo dele, mas que não tirasse de menos o seu espírito, a presença dele de sua vida. Um homem que estava disposto a perder tudo que havia conquistado, tudo que havia conquistado através do que Deus mesmo tinha dado a ele, simplesmente para não perder a presença de Deus em sua vida. Então, quantos de nós temos esse coração hoje? O que eu gosto da história de Davi é que o que é enfatizado é um homem segundo o coração de Deus. E quantos de nós será que temos esse coração nos dias de hoje? Quando eu olho para a nossa geração, o que eu vejo, o que falta nela,
são jovens, juvenis, em uma grande parte nesse mundo, que precisa ter esse coração. Um coração voltado em cumprir toda a vontade de Deus. Um coração segundo a vontade de Deus. Porque é isso que Deus procura em nós. Um coração contrito, quebrantado, que não inventa desculpas, que não inventa, mas Deus, eu pequei por causa disso, porque tal pessoa fez isso comigo. Não, eu pequei, então preciso me arrepender. Deus está preocupado com isso. Corações dispostos a obedecê-lo com tudo. E nós vemos porque Davi foi esse homem, segundo o coração de Deus, que dele saiu, da descendência dele, veio o nosso Salvador, veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do que ele fez, por causa de quem ele era, por causa do seu coração. Então não se trata de aparência, se trata do coração, das intenções do coração. E eu pergunto para você, como é que estão as intenções do seu coração para com o Senhor? E Davi estava tão preocupado em agradar a Deus, que uma das primeiras coisas que ele fez como rei foi conquistar Jerusalém e ainda levar a Arca da Aliança até lá. Ele não estava conquistando uma cidade simplesmente pela sua arquitetura ou pela sua beleza. Não, o mais importante não estava na cidade. Estava na presença de Deus, que Davi mesmo se certificou de levar até lá, por meio da Arca da Aliança. E o próprio Jesus nos ensina, né, que nós, se buscarmos o primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos são acrescentadas. Davi, que nem conhecia Jesus, nem sabia desse versículo, fez isso e as outras coisas foram acrescentadas. Jerusalém então se torna a capital do reino. O reinado de Davi foi um reinado próspero e abençoado, porque a bem da verdade é que se a gente agradar a Deus, Deus está disposto a nos abençoar. Prosperidade é sim uma coisa bíblica. A gente só tem que tomar cuidado com teologia da prosperidade. Vamos pensar um pouco na diferença da verdadeira prosperidade provida por Deus e a teologia da prosperidade. O problema está na palavra teologia. A vertente por trás dessa corrente doutrinária é definir a prosperidade como um padrão de bênção. Ou seja, se você é próspero, porque Deus é com você. Se você não é próspero, porque Deus não é com você. É um tipo de teologia que nasce da má interpretação bíblica e que acaba usando Deus como um capacho para fazer a vontade do homem, e se Deus não fizer, é porque esse Deus não é poderoso. Ou seja, o que está por trás da teologia da prosperidade é a bênção em si mesma e não Deus. Deus prospera seu povo e é o interesse de Deus em nos abençoar muito em todas as coisas. Mas essa prosperidade que Deus nos dá é fruto da nossa comunhão com Ele, é fruto da nossa obediência a Ele, e nem sempre essa prosperidade está ligada a bens materiais. Há pessoas que talvez moram em países que não desenvolveram e crentes que não podem nem ter posses, mas são prósperos em outras questões, porque prosperidade não está focada unicamente em bens materiais. Primeiro, a prosperidade é viver bem com tudo quanto Deus dá. Por exemplo, Elias não tinha nem onde morar, mas Deus o sustentava trazendo pássaros e pães para que ele pudesse se alimentar. Um anjo apareceu e deu a ele carne e água para poder beber e comer. Ou seja, a prosperidade é o fato de Deus suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus em momentos difíceis, ou quando Deus nos proporciona uma vida de prosperidade mais definitiva. Mas essas coisas não definem se Deus é ou não é conosco. Ou seja, o que diferencia uma coisa da outra é o entendimento errado da verdadeira prosperidade. E é a vontade de Deus que todos nós sejamos prósperos. Falar em prosperidade, chegamos agora num momento muito importante da nossa aula, que é a hora da oferta. Aqui na sua tela vai estar aparecendo os meios de pagamento. Você pode fazer pelo Pix, por transferência bancária
Ou, se preferir, pode também estar trazendo em dinheiro e entregar na tesouraria no culto à noite. Também quero te convidar a estar participando do voto 1000 Valentes, que é o nosso voto para estar adquirindo esse espaço que também está aparecendo na sua tela. Seja um valente assim como Davi e colabore com essa obra. Prazer estar, eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua A paz do Senhor, juvenil. Tudo bom com vocês? Agora chegou um momento muito importante, que é a hora do nosso quiz, para ver se você prestou atenção na aula de verdade, hein? Então, vamos comigo! E a primeira questão é: qual era o governo que antecedeu o governo monárquico de Israel? Alternativa A, democracia. Alternativa B, república. Ou alternativa C, teocracia. Ou alternativa D, aristocracia. Tempo na tela. E a resposta certa é letra C, teocracia. E vamos para a nossa segunda pergunta. Antes de governar sobre todo Israel, Davi reinou primeiro sobre qual tribo? Alternativa A, Judá. Alternativa B, tribo de Levi. Alternativa C, tribo de Efraim. Ou alternativa D, Benjamim. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você marcou alternativa B, tribo de Levi, você errou. Alternativa certa, letra A, tribo de Judá. E, sem enrolação, vamos para a nossa terceira pergunta. Por que Saul foi rejeitado como rei? Alternativa A, porque o povo não queria ele mais como rei. Alternativa B, porque ele desobedeceu ao Senhor. Alternativa C, por conta de ele ter perdido uma batalha que levou à morte de milhares de pessoas. Ou alternativa D, porque ele já estava avançado em idade e por isso não ter mais capacidade de reinar sobre o povo de Israel. Tempo na tela. E a alternativa certa é a letra B, porque ele desobedeceu ao Senhor. Mas essa estava fácil. Então vamos para a nossa quarta e última pergunta.
Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Alternativa A. Porque apesar de suas fraquezas, ele possuía uma fé inabalável na fiel e perdoadora natureza de Deus. Alternativa B. Pois ele aprendeu com as suas falhas, por conta dele ter aceitado o sofrimento que elas trouxeram. Alternativa C. Por conta de que suas confissões eram de coração, seu arrependimento era genuíno. Ou alternativa D. Todas as questões anteriores estão corretas. Se você, juvenil, marcou que a letra D está correta, você acertou. Parabéns para você que marcou todas as alternativas corretas. E esse foi o nosso quiz. Fique com Deus. Tchau! Estamos chegando no fim da nossa aula e, para finalizar, eu quero deixar uma frase de efeito. Seja um juvenil segundo o coração de Deus. Preocupa-se mais em agradar a Deus do que impressionar os homens. Que assim como Davi, nós venhamos ter o coração totalmente voltado ao Senhor. E para finalizar, não importa se eu estou no mais alto trono ou se eu estou na mais humilde das casas, Deus está vendo o meu coração. E vamos orar para encerrar essa aula. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula, te louvamos porque sabemos que o Senhor tem ministrado no coração de cada um, meu Deus. Te louvamos porque o Senhor nos chama para mais perto do Senhor e o Senhor nos ensina por meio da Tua palavra. Nos ajude a viver cada vez mais de Ti, meu Deus, e nos constranja, meu Deus, para que tudo que nós fizermos possa agradar a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, juvenis!